Então, a oração, como nós vimos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é uma oração para ser feita da igreja, não é? Por causa da noção do corpo. Agora, vamos ver um pouco mais sobre a santificação do nome de Deus e a ação de Deus nessa direção. Em Ezequiel, nós temos dois textos, dois versículos que falam muito sobre a santificação. Aliás, é o capítulo todo. E começa com essas afirmações do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. O pano de fundo desse texto é o exílio, em que o Senhor, para corrigir o seu povo, o envia para o exílio. E ele envia o seu povo para o exílio porque o seu povo pecou contra ele, o seu povo desobedeceu às suas leis e disseminou a injustiça, a abominação ao Senhor, a idolatria. Então o Senhor manda o seu povo para o exílio para corrigi-lo. Mas o povo, ao invés de se quebrantar e arrepender-se, reconhecer as suas falhas, os seus erros diante de Deus, eles pioraram a situação deles. Eles pioraram a situação deles, aí, de fato, profanando o nome do Senhor de forma mais contundente ainda. Aí essa é a palavra do Senhor, através de Ezequiel, a casa de Jacó, dizendo que ele vai fazer algo, mas que ele não fará por causa da casa de Israel, porque a casa de Israel não fez por merecer. E isso é um fato, nós nunca fazemos mesmo, né? Então não tem mérito nenhum no que ele vai fazer, da parte de Israel, não tem mérito nenhum. Mas o que é que ele vai usar como base para agir? O nome dele, cuja honra ele quer salvar, cuja honra ele quer preservar. E aí ele diz que vai vindicar a santidade do seu nome, de modo que as nações saberão que ele é o Senhor, o único Senhor. Porque você sabe que naquele tempo a idolatria era de ordem tal que os povos, não é que os povos não reconhecessem que Israel tivesse um Deus, mas para eles os deuses tinham local e povo. Então esse é o Deus desse povo nesse local. Então a terra onde esse povo está pertence a um Deus. Então esse povo é povo de Deus porque está na terra que pertence a Deus. Essa era a ideia. Então eles entendiam que o Deus de Israel era o Deus das regiões montanhosas, que a gente usa, inclusive, esse título de Deus El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, Deus Nutridor, etc. Mas também podia ser usado como Deus da montanha, Deus das montanhas. E aí eles eram o povo do Deus das montanhas, daquela região montanhosa lá. E a função de Israel, entre muitas, mas essa era a principal, era justamente anunciar que o Deus que apareceu aos patriarcas, que se manifestou aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e a Jacó,
Não era um Deus preso no tempo e no espaço. Pelo contrário, era o Deus de toda a criação. E, independentemente do lugar, independentemente do tempo, era o Deus de toda a criação. E Israel não conseguia fazer isso. Não conseguia. Não conseguia. Reiteradamente acabava por ratificar as crenças locais, ao invés de ser de fato o grande evangelista de Deus. E então esse é o pano de fundo. Deus está dizendo que eles que deveriam proclamar a exclusividade do seu nome tinham-no confundido mais uma vez com outros deuses, profanado o nome dele mais uma vez. E a pergunta é: como é que Deus vai fazer então para vindicar a honra do seu nome? Como é que Deus faz para santificar o seu nome? E olha o que o Senhor diz que vai fazer para santificar o nome dele. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Vou trazê-los de volta e vou purificá-los de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Como ele vai fazer isso? Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que coisa impressionante. Está dizendo: eu vou santificar o meu nome santificando vocês. Eu vou santificar o meu nome resgatando vocês. Livrar-vos-ei, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vou santificar o meu nome tendo um relacionamento especial com vocês. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Então vou santificar o meu nome limpando-os. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ou seja, eu vou santificar o meu nome abençoando-os com fartura. Que coisa impressionante. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, quando a gente ora para Deus santificar o seu nome, a gente, na verdade, está pedindo para Deus a maior de todas as bênçãos. Porque Deus fez uma loucura. A gente, na verdade, está pedindo para Deus a maior de todas as bênçãos. Porque Deus fez uma loucura. Ele atrelou o seu nome a nós. De tal maneira que quando ele não tiver mais nenhum motivo para nos ouvir, quando ele não tiver mais nenhuma razão para nos perdoar, quando ele não tiver mais absolutamente nenhuma razão para sequer inclinar os ouvidos em nossa direção, ele ainda terá uma. Quando ele não tiver mais absolutamente nenhuma razão para sequer inclinar os ouvidos em nossa direção, ele ainda terá uma. Carregá-los nos braços, eles vão se perder sempre. Se eu não transportá-los, eles vão se perder sempre. Eles não conseguem ficar no caminho, eles não conseguem manter-se em linha reta, eles não conseguem. Eles vão perder-se sempre. E aí tem de ter uma razão. E essa razão, obviamente, não está em nós.
Tem de haver uma razão para que ele possa sacrificar-se. Tem de haver uma razão para que ele possa vir endireitar a nossa história. Arrumar o nosso ambiente. Transformar o nosso coração. E aí ele fez essa loucura. Ele atrelou o nome dele ao seu povo. E aí ele diz: eu serei o vosso Deus. Porque ele sabe que a gente não consegue por força própria ser o povo dele. E isso aqui é extraordinário, porque o que nos mantém salvos e o que nos faz entrar no caminho da salvação é muito mais do que aquilo que a gente diz sobre Deus, ainda que a gente tenha de saber o que dizer sobre Deus. Não se pode dizer qualquer coisa sobre Deus. Mas é muito mais do que a gente diz sobre Deus. É aquilo que Deus está dizendo sobre nós. Eu sou o seu Deus. Eu chamei você pelo nome. E eu vou carregá-lo e carregá-la por toda a eternidade. Ponto. Eu declarei você como uma pessoa justificada no sangue do meu filho. Eu vou carregar você. Então, é a maior de todas as bênçãos, porque resolve o nosso problema, as nossas mazelas, cura a nossa nação, cura a nossa terra, abençoa-nos com fartura. E eu fico pensando nas pessoas que ficam falando, tentando ensinar o povo de Deus, como é que faz para tirar de Deus o melhor. E eles tratam Deus como se Deus pudesse ser chantageado, pudesse ser tratado como o gênio da lâmpada de Aladim, como se Deus fosse uma brincadeira que você determina, exige, faz o que quiser fazer e ele é obrigado. E aí eu fico pensando, bom, eu não sei se esses moços vão para o céu, mas eu sei que agora eles estão no inferno, porque essa mensagem não veio do céu. Essa mensagem que diz respeita o Deus Todo-Poderoso não veio do céu. Tem um lugar de onde vêm mensagens que transformam Deus numa chacota. E não é do céu que vem. Então, agora, o que é que eles não entenderam? Que Deus está querendo abençoar a gente. Sempre quis. Aliás, o que foi que ele fez o tempo todo e tem feito o tempo todo? Quando foi que ele não fez isso? E o que eles não entenderam é que Deus cuida bem dos seus filhos. Ele não precisa ser chantageado. Ele não precisa ser pressionado. Ninguém precisa dizer para ele o que ele tem de fazer. E que a melhor coisa que nós podemos fazer para ter de Deus o melhor é queremos que Deus seja considerado na beleza da sua santidade e da sua glória. Porque é para isso que existimos. Para glorificá-lo. Para deixar claro para todo o universo. Há uma realidade no universo. E a realidade é Deus. Todas as outras realidades subsistem nele. Essa é a nossa visão. Então, bastava santificar o nome de Deus, né?
e dizer de todo o coração: Senhor, o que nós queremos é que o teu nome seja santificado. E aí, como é que Deus santifica o seu nome? Santificando o seu povo. Opa, o pessoal está pensando que isso aqui vai durar a semana toda, pelo jeito. Obrigado, viu? Então, aí, qual é a oração então que nós temos de fazer? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós buscamos a santificação, a santidade, a glorificação, o reconhecimento de Deus, Deus cuida de tudo mais. E assim, a gente não busca o reconhecimento de Deus e a santificação de Deus porque senão Deus vai ficar triste, porque senão Deus vai entrar em crise. Não. Deus está sempre muito bem, não está precisando de divã nenhum. Ele está legal. Ele está legal. Se você falar com ele, ele vai dizer: não, eu estou legal. Eu estou bem. Está tudo jóia comigo. Não precisa se preocupar. Não estou em crise. Não estou ofendido. Mágoa, nem sei o que é isso. Isso é um nome que vocês inventaram. Eu não tenho no meu vocabulário isso. Eu estou legal. Fica tranquilo que eu estou legal. Então, quando nós buscamos a santificação do nome de Deus, nós só estamos apenas e tão somente nos rendendo à sua beleza. E dizendo: Senhor, a tua beleza tem de ser vista por todo mundo. Todo mundo tem de ver o Senhor, não é possível. Não é, ups, agora tem taça, é cristal, se não for, não toma, hein? Do plástico para o cristal é um avanço ecológico. É um avanço ecológico, já melhorou. Então, o que a gente está dizendo é: Senhor, a tua beleza tem de ser vista. Esse povo anda errante aí no universo, errante no planeta, sem saber por que existe, para que existe, o que está fazendo aqui, porque eles não viram a tua beleza. Porque quando a gente vê a tua beleza, tudo entra nos eixos, tudo fica no lugar. A gente sabe quem é, sabe por que está aqui, sabe para onde está indo e sabe o que deve fazer. Pronto. É tudo que a gente precisa. Então, quando nós buscamos a santificação do nome do Senhor, os maiores beneficiados, na verdade, somos nós. E essa oração muda a história, porque o Senhor muda, quando o Senhor diz: não vai mais ter fome, não vai mais ter fome, onde nós estivermos não vai mais ter fome, todo mundo vai ser beneficiado. Porque não é mágica, né? Fosse mágica, ele fazia aparecer só na nossa casa. Não, não é mágica. Quer dizer, eu vou abençoar tudo. Para que tenha comida para todo mundo. Vocês vão ser uma bênção para a nação onde vocês estiverem. Vocês vão ser uma bênção para a região onde vocês estiverem. Porque não é mágica. Não é assim, ele marca o endereço, o seu CEP e o número da sua casa e do seu apartamento e joga tudo lá. Não, ele abençoa tudo que está à volta. Tudo que está à volta. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um presbítero de uma igreja aqui em São Paulo. O testemunho dele foi muito interessante. Ele disse que houve uma fase na igreja dele que eles tiveram uma espécie de avivamento. Uma espécie de avivamento porque a igreja dele é uma igreja conservadora, tradicional. Então é um avivamento conservador e tradicional. Não é? Nada desse negócio de muito exagero, nada disso. Mas o povo começou a orar mais, começou a ir mais aos estudos bíblicos,
começaram a buscar mais a presença do Senhor e tal. E aí, isso durou um tempo, aí teve gente que achou que já era avivamento demais e resolveu parar a coisa. Então, é sempre assim, tem essas coisas, nossa história tem essas coisas. Então, mas aí um dia ele está indo para a igreja e ele para na mercearia que tem pertinho do templo. Entra para comprar alguma coisa que ele não lembrava mais o que era. E o merceeiro vira para ele e diz assim: o que aconteceu na sua igreja? Ele disse: como assim? Aconteceu alguma coisa na sua igreja, não aconteceu? Ele falou, não queria contar, né, a história dos desafetos lá. Ele disse: mas como assim? O que o senhor está tentando dizer? Aconteceu como? O que o senhor está sabendo? Não estou sabendo de nada, mas eu acho que aconteceu alguma coisa na sua igreja. Aí ele falou: por que o senhor acha isso? Ele disse: pelo seguinte, que houve um tempo que vocês vinham quase todo dia aqui, não é? Se reuniam, a gente via os jovens entrando e saindo aí o tempo todo mundo de Bíblia na mão e orando e coisas assim, não era? Ele falou: era. Então, naquela época que vocês estavam fazendo isso, o bairro todo mudou. A gente tinha uma grande concentração de drogas, de crime aqui. Baixou assim, foi uma coisa impressionante. O bairro todo mudou. Ficou tudo em paz. A gente começou a não ter mais medo de fechar a mercearia até mais tarde. Mudou o bairro. Os jovens começaram a ir para a sua igreja. As drogas desapareceram, os traficantes que andavam por aqui deixaram de andar, mudou. As coisas que tinham por aqui, que eram assim mais imorais e tal, fecharam as portas. Aí de repente a gente notou que vocês pararam com aquela atividade toda. A gente não via mais vocês indo lá com a Bíblia, não via mais ter reunião todo dia, e tudo que tinha ido embora voltou. O que é que aqueles irmãos não perceberam? Que quando a gente busca que o nome de Deus seja santificado, a gente muda o ar do lugar onde a gente está. Tudo mexe. Porque os nossos adversários espirituais, eles não têm espaço. Eles só ocupam os espaços que nós deixamos vazios. Eles não têm nada. Eles não são donos de nada, não são senhores de coisa alguma. Eles só ocupam os espaços que nós deixamos vazios. Então, quando a gente busca a santificação do nome do Senhor em primeiro lugar, não é só a gente que muda. Tudo que está à nossa volta muda. Por isso que quando a igreja se corrompe, a nação está perdida. A nação está perdida. Não adianta xingar o presidente, não. Ele não vai ver um palmo na frente do nariz. Porque você pensa o seguinte, o governador, ele pode ser o sujeito mais culto que você já conheceu. Ele não vê um palmo na frente do nariz. Não é porque ele é do partido que você não gosta. É porque esse negócio está coberto de trevas. E se a mão do Senhor não for com quem quer que seja, o sujeito não vai ver um palmo na frente do nariz. Ele está prisioneiro de forças que ele não conhece, contra as quais ele não pode lutar. É interessante ver como nós apostamos todas as nossas fichas nisso. E eu não estou aqui criticando quem tem militância política, não, porque eu tenho. Eu tenho posições claras, firmes, faço declaração para tudo quanto é lado, escrevo, assino embaixo,
e eu tenho gente que não me chama para pregar por causa disso. Eu digo, Dom, mas é melhor você não me chamar para pregar por causa disso do que você me chamar e descobrir que eu sou e fico enrustido. Quando tá aqui, eu assinei, é isso aqui mesmo que eu penso, vou mudar amanhã, estou sempre aberto para mudar, mas não acho que crente pode ser cara que fala e não assina. Falou, assina, ué. Uma vez saiu uma reportagem contra um governador e um camarada chegou para mim e disse, estão falando que você está por detrás dessa reportagem. E eu disse, você viu meu nome lá? Viu a minha assinatura? Ele disse, não, então não estou. Porque se eu tivesse, você saberia, porque eu assino. Eu assino. Uma vez eu fiz um artigo contra um governador que estava se candidatando e avisei a turma dele. Estou ligando para vocês para dizer o seguinte, estou escrevendo um artigo, o Jornal do Brasil vai publicar, então quando sair lá, fui eu mesmo. E estou mandando para vocês antes, que é para vocês saberem que eu estou tomando uma posição em nome da organização que eu estou representando. Tá bom? Assim nós ficamos amigos, porque é assim, você sabe o que eu penso, eu sei o que você pensa, a gente é irmão do mesmo jeito, nós vamos tomar ceia juntos, e aí não tem essa coisa de o Ari tá, não sei, não, tá aqui, tá escrito, é isso aqui mesmo, se eu me arrepender amanhã eu vou lá e peço perdão. Mas pelo menos o sujeito tem de saber pelo que está pedindo perdão. E o pessoal tem de saber pelo que ele está pedindo perdão. Porque ele botou a cara. Ué, ora só. Esse bando de crente que tem hoje, que é ótimo para falar pelas costas, mas não assina nada que fala, não pode, tem de assinar. Ué. Foi o que Jesus disse. Sim é sim, não é não. Não, eu acho isso mesmo. Não, mas você está errado. Eu posso estar. Mas eu acho, ué. O que eu vou fazer? Agora eu acho. Amanhã eu posso não achar mais, posso perder. Mas hoje eu estou achando. Então é assim que a gente trabalha. Mas a militância que você possa ter, o que eu possa ter, não pode ofuscar, em nem 1 milímetro sequer, que não adianta jogar todas as fichas nisso, porque sem a intercessão do povo de Deus, nada, absolutamente nada anda. Esse povo está enfrentando forças e hostes que eles não têm condições de enfrentar. Então eles não veem mesmo um palmo na frente do nariz. É isso. Então aquele testemunho daquele moço lá foi extraordinário. Porque ele disse, mudou. Quando vocês estavam ativos aqui, ele não sabia dizer a linguagem da gente, né? Então ele jamais dizia, vocês estavam buscando o Senhor. Ele diz, não, quando vocês estavam ativos aqui, vocês vinham toda hora, o bairro mudou. É igual uma história que essa eu estava lá. Quando eu era dos Jovens da Verdade, eu ainda sou, né? O JVNiano é JVNiano para sempre. Então, eu ainda sou. Então, agora eu sou dos Jurássicos da Verdade, né? Mas quando eu estava nos Jovens da Verdade, nós fomos fazer uma visita no interior de São Paulo, lá divisa com Mato Grosso. E nós saímos para pregar o Evangelho e tudo, né? E aí a gente começou a conversar com o moço lá, nessas coisas de jogar a conversa fora, né? Aí a gente começou a falar para ele, ô moço, é verdade que por aqui, nessas matas aí, tem mula sem cabeça que solta fogo pelos olhos? É verdade? E ele falava assim, moço, é de madrugada, essas coisas aqui, é um perigo. E tem mais isso, e tem mais aquilo, aí a gente foi, pronto, um bocado de garoto, aí era festa, né? E aquilo outro, e ele ia dizendo e tal. Mas assim, aí alguém falou assim, mas tem muito mesmo? Aí ele falou assim, agora quase não tem mais não. Assim, praticamente não tem mais não, acabou. Aí o colega disse, por que acabou? Moço,
Acabou depois que começou a surgir um montão de igreja de crente. Foi surgindo igreja de crente para todo lado e parou de ter essas coisas na mata. Ó, ali ele pegou a gente num contrapé, puxou o tapete da gente e ainda deu uma bronca. E aí um olhou para o outro e falou, ih, agora ele mexeu com um negócio que a gente sabe. Que quando o povo de Deus se aproxima, as trevas se afastam. Isso é intercessão, é oração. Oração que muda a história. Eu estou muito preocupado porque nos dias de hoje eu ouço cada vez mais as pessoas falarem assim, orar só não adianta, viu? Orar só não adianta. E eu fico pensando, ué, depende de com quem ele está falando, né? Dependendo de com quem o sujeito está falando, orar não adianta mesmo. Mas se ele está falando com aquele que quando diz sim, ninguém mais tem condições de dizer não, e que quando diz não, não importa o quanto o inferno queira, ninguém mais vai dizer sim, então adianta. Então adianta. Então é ele que decide. Então a pergunta é, quem é que decide? Quem é que decide? Me lembro quando eu estava saindo do primeiro mandato do conselho, e um colega disse para mim assim, ó, não vamos, com exceção de você, não vamos ter mais nenhum evangélico aqui. É verdade que os meus colegas não tinham se saído muito bem, mas ele falou, com exceção de você, não vamos ter mais nenhum evangélico aqui. Eu disse, aham, tá bom. Aí ele disse, você vai ficar chateado? Não, vou não. Mas você não tem nada a dizer sobre isso? Eu disse, não tem nada a dizer sobre isso não. Pensei que você ia dizer que tinha que ter equivalência de forças, essas coisas todas. Eu falei, não tenho de dizer isso daí não. Por quê? Eu falei, porque isso não é você que decide. Há alguém que decide quantos de nós vai estar aqui, quantos não vão estar. E não é você. Então eu vou falar com ele. Nós não precisamos conversar sobre isso. Eu vou falar com ele. E eu vou perguntar para ele, é o senhor mesmo que quer que não tenha mais ninguém aqui? Se for, então está tudo bem. Se não for, terá muito mais do que teve. E não era, teve muito mais do que tinha antes. E eu fiz questão, aí eu fui maldoso. Jesus me perdoa depois. Mas eu cheguei pro cara e disse, eu não te falei? Se só entre nós, não vou espalhar mais para ninguém. Não te falei? Tem coisa, meu amigo, que não é você que decide e ponto. Então eu não perco tempo. Não é? Vou jogar a conversa fora, vou falar sobre futebol, não é? Falar sobre o glorioso Palmeiras, por exemplo. Então, qual é a nossa oração? Santificado seja o teu nome. Então, primeira coisa que nós temos de aprender na oração é orar pelo Pai. Porque quando a gente ora pelo Pai, Deus constrange-nos e muda a nossa história e o nosso ambiente. Porque foi isso que ele disse para os irmãos lá no Velho Testamento. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. É engraçado porque eu ouço sempre o pessoal dizer assim, que o Senhor, ele corrige, e está escrito, é verdade mesmo, ele corrige a todos quantos ama. E a gente sempre diz assim, sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer a vida desse cara virar uma desgraça. Mas o que ele diz é o seguinte, eu vou abençoar tanto esse camarada, que ele vai ter vergonha de tudo que ele fez. E eu vou dizer para ele, tá vendo? Você
aí me desprezando, pintando e bordando como se eu não fosse o seu Deus, e eu não me esqueço de você. Você não tem vergonha? Pensou Deus falando isso para mim? Para você, para todos nós? Você não tem vergonha? Você não lembra de mim agora nem na hora que toma café, moço. Mas eu quero que você saiba que eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço de você. Aí a gente vai ficando com vergonha, né? A gente vai ficando com vergonha e vai dizendo, Deus, o senhor perdoa. Eu não tenho como justificar mesmo. Não vou entrar nessa. Só queria dizer, me perdoa. Me perdoa, me ajuda a começar de novo. Você está vendo? Deus é um Deus que constrange a gente. Constrange. Foi isso que o Paulo disse. Sabe por que eu faço isso tudo aqui? Não é porque eu sou bom, não. É porque Deus me constrange. Eu não aguento tanto amor. Eu não aguento. Eu fico constrangido. Eu não posso não fazer. Eu fico com vergonha de não estar fazendo. Ele me constrange. O Caio teve uma experiência uma vez muito interessante. Tinha um camarada com um problema de possessão demoníaca que ninguém expulsava aquele infeliz daquele demônio lá. E aí chamaram o Caio. Aí o Caio levaram o moço até a sala dele. Aí o maligno se manifestou e disse, olha, você não entende o que está acontecendo aqui. Eu não sou como os demônios que você tem enfrentado. Então não adianta você me mandar sair, porque eu não vou sair. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, acho que está perdendo tempo você e eu. E você não tem nada que você possa me falar que vai mudar isso. E aí o Espírito Santo socorreu o Caio na hora e ele disse, que é bom, né? Precisa, sem o Espírito Santo não dá, não. Aí o Espírito Santo socorreu e ele disse assim, eu não vou falar nada para você, não. Eu vou ficar aqui sentado e deixar o amor que Deus tem por esse moço passar por mim. E ficou sentado orando. De repente, o demônio começou a gritar, eu não aguento esse amor, isso está me destruindo, está me queimando. E gritou, foi embora. Porque é isso. por isso que eu gosto que a Nilce venha sempre. Porque eu combino com ela, ó, irmã, quando ninguém estiver reagindo à minha ilustração, você reage, tá? Mas é o amor de Deus. O amor de Deus por nós é uma coisa tão impressionante que ele não só nos constrange, como ele vai afastando. As trevas não aguentam isso. Essa irradiação do amor de Deus. Por isso a intercessão é tão necessária e tão excelente. Agora, a intercessão é saber orar em primeiro lugar pelo Pai. Santificado seja o teu nome. Aqui nesse país. Aqui nesse país. Em todo lugar. E isso é uma coisa que a gente tem de aprender. Porque isso, inclusive, estabelece os nossos limites. Eu me lembro que uma vez 3 colegas fomos conversar sobre questões políticas e tal, sobre questões que a gente queria decidir com um bocado de gente lá, e o pessoal disse, bom, então nós podemos contar com vocês e tal. Aí nós dissemos, até onde isso não afetar Jesus Cristo.
Vocês podem contar conosco até onde isso não afetar o nosso relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento de Jesus Cristo conosco. Se vocês chegarem perto disso, vocês vão saber que aqui, ali, acabou. Não tem mais conversa, porque nós temos uma fidelidade só. Nossa fidelidade é a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que estiver parecido com o que nós entendemos que Ele aprova, nós estamos juntos. O que não estiver, você tem em nós o seu pior adversário. Tem que deixar isso logo claro, porque assim a gente já conversa, né? Porque gente grande conversa na luz. Então já vamos estabelecer aqui quais são os limites aqui. O limite é a luz. Atravessou, opa, éramos amigos. Então, essa busca ao Senhor, a beleza de andar com o Senhor é que Ele é o nosso balizamento. Ele é o nosso balizamento. E tudo que nós fazemos a partir desse clamor a Ele. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Então, a primeira coisa, aprender a orar pelo Pai. Depois, aprender a orar pelo Filho. Está lá em Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Baseado em que a gente sai para evangelizar? Baseado em que a gente sai para conquistar cidades para o Senhor? Nessa oração. O pai prometeu ao filho que se ele pedisse, ele receberia as nações por herança. Se ele pedisse, ele receberia as extremidades da terra por sua possessão. E isso é extremamente importante. Porque isso é que baliza a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? E o que é que nós estamos querendo e para quem nós estamos querendo. E se a gente aprender isso, que nós estamos chamando, clamando pelo Filho, aquilo que o Filho tem o direito de ter na história, isso vai nos fazer evangelizar do jeito certo. Porque nós não estamos querendo encher cadeira vazia. Nós estamos querendo os direitos do Filho. Ele venceu. Ele tem o direito de ser honrado e de ser reverenciado. Tudo é dele. Não há nada no céu, na terra e debaixo da terra que não seja dele. É o direito do Cordeiro. E é isso que nós estamos clamando o tempo todo. O direito do Cordeiro. O Cordeiro venceu na cruz e na ressurreição. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. É o direito do Cordeiro. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quando nós oramos pela cidade onde nós estamos, quando nós oramos pelo bairro, quando nós oramos pela nação, nós estamos sendo tomados pela consciência de que estamos buscando os direitos do Filho? Porque é isso que significa orar em nome de Jesus.
Orar em nome de Jesus não é, o nome de Jesus não é um amuleto, não. Não é uma chave mágica com a qual a gente encerra as nossas orações. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós oramos. Porque quando eu digo assim, em nome de Jesus, o que eu estou dizendo é, Pai, eu só estou dizendo isso para o Senhor, porque isso é o que o Filho quer que aconteça. Isso é o que o Cordeiro quer que aconteça. Então eu estou aqui na tua presença, em nome de Jesus. Olha, vamos repensar as orações agora. Vamos repensar agora. Quantas vezes as nossas orações realmente fizeram jus a serem encerradas em nome de Jesus? Percebe? Porque a gente ora em nome de Jesus, não é, o nome de Jesus não é abracadabra, não. Não é? Às vezes a gente usa o nome do Senhor como se fosse abracadabra. Ou abre-te sésamo, não é? Ou quem assistiu os Cavaleiros dizia Hassan Koban. Eu assisti o tempo todo. Eu cresci assistindo desenho, depois as minhas filhas cresceram assistindo desenho comigo. Então a gente ficava lá e depois eu tinha de imitar todos os caras do desenho para elas de noite. Aí eu aprendi a imitar um montão de fala de um montão de desenhos só porque as minhas filhas queriam falar. Pai, agora aquele lá. Eu dizia, agora aquele lá, como a gente fala. Então eu sabia todas as palavras mágicas. O nome de Jesus não é uma palavra mágica. Quando a gente ora em nome de Jesus, é como se nós fôssemos os prepostos de Jesus. Então nós entramos na presença do Senhor como membros do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. E dizemos, Pai, nós só estamos pedindo isso para o Senhor porque é o que nós precisamos para a glória do Cordeiro. É para o Cordeiro. Por causa da vitória dele, é o direito dele. Então nós viemos aqui pedir ao Senhor, dá as nações por herança ao Cordeiro. Dá essa região para o Cordeiro. Dá essa nação para o Cordeiro. Dá essa pessoa para o Cordeiro. É para o Cordeiro. É igual aqueles irmãos moravianos que foram para Madagascar. Eles não podiam entrar lá porque era um território fechado, nenhum estrangeiro entrava e só podia entrar como escravo. Os únicos estrangeiros que entravam lá entravam como escravos. E eles então se venderam como escravos para ir para a ilha pregar o Evangelho. Aí, quando eles estavam entrando no navio, a igreja toda estava em prantos, porque sabia, é a última vez que nós vamos vê-los. Nunca mais eles voltarão para a Europa. Nunca mais eles entrarão no navio, nunca mais eles cruzarão o oceano. E aí quando a igreja estava lá em prantos, que eles começaram, foi dada a ordem de zarpar, eles levantaram os braços e disseram, digno é o Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui, por causa do Cordeiro. E nós oramos em nome do Cordeiro, pelos direitos do Cordeiro, que ele conquistou na cruz e na ressurreição. São os direitos do Cordeiro. Então isso tem de nos levar a pensar quando nós vamos orar.
Porque nós estamos falando em nome dele. Estamos falando em nome dele. É como se você vai falar em nome de um amigo. Entendeu? É como se o João Spakov dissesse assim: Ari, você pode ir em tal lugar e dizer que você está indo porque eu falei com você e você está indo em meu nome. Oh, o João é meu amigo. Eu zelo pelo nome dele. Eu não posso chegar lá e falar qualquer besteira e depois jogar nos ombros dele. Dizer, ó, estou aqui, o João me disse que eu podia vir aqui, pegar isso, aquilo e aquilo lá. E eu vou, pego tudo que quero, mais um pouco. Aí os caras vão chegar pro João e dizer, poxa, João, você tem cada amigo, hein? Com um amigo desse você não precisa de inimigo mesmo. O cara faz os dois papéis numa boa. Acho que faz mais o outro, inclusive. Então, quantas vezes nós temos usado o nome do Cordeiro assim? Então, é em nome do Cordeiro. Quando nós encerramos a nossa oração, nós dizemos, Pai, é em nome de Jesus que nós estamos lhe pedindo isso. Estende a tua mão de misericórdia. Que é a oração que Jesus, a última oração que Jesus fez. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, essa oração, em nome de Jesus, é a oração de quem tem consciência. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno disso aqui. Isso vai dignificar o nome do Cordeiro. Isso vai fazer com que o Cordeiro seja reverenciado. Isso vai fazer com que o Cordeiro seja honrado. Com que reconheçam o sacrifício do Cordeiro. O que ele fez por nós na cruz. E como ele se levantou ao terceiro dia e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Como ele se apossou das chaves do inferno. Então, essa é a nossa oração. Porque tudo que Deus fez para trazer o Cordeiro. E driblou com o seu poder, com a sua soberania, todas as tentativas malignas de tornar impossível a manifestação do Cordeiro. Uma das manifestações malignas mais bem boladas foi a que aconteceu na época em que Jesus teria de ser apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que podia apresentar o Cordeiro da Páscoa era o sumo sacerdote. Mas aí, naquela época, os romanos decidiram que iam interferir na escolha do sumo sacerdote, porque eles perceberam a influência que o sumo sacerdote tinha sobre a nação de Israel, que era natural. Então eles decidiram que eles iriam interferir nisso. Aí Anás, que era um sujeito populista, muito esperto, o povo gostava dele, e ele gostava de dinheiro, e gostava de poder, etc, etc. Essas coisas que todo ser humano gosta. E aí ele fez um acordo com os romanos. E ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa fase de intervenção romana. E depois dele ele tinha 5 filhos. Cada um dos 5 filhos foi sumo sacerdote. E no final ele tinha um genro, Caifás, que também foi sumo sacerdote. De modo que o sumo sacerdote que estava no período de Jesus no poder, não era sumo sacerdote de Deus, era sumo sacerdote dos romanos. Então não tinha autoridade. Mas o sacerdote tinha de ser, mas o Cordeiro tinha de ser anunciado pelo sacerdote, o sumo sacerdote. E aí, como é que Deus faz? Aí o texto de Lucas 3 disse que Tibério César era o imperador,
Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Lisânias e Filipe também eram tetrarcas, um da Itureia, outro de Traconites e da Cesareia, etc. E Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E quando o Lucas disse lá no capítulo 3 que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, ele estava fazendo uma denúncia, porque não pode ter sumos sacerdotes, só pode ter um sumo sacerdote. Então o Lucas estava fazendo uma denúncia. Tem algo de podre no templo, no reino de Israel. Antes da Dinamarca já estava lá. Então tem algo de podre no reino de Israel. Aí ele complementa essa descrição toda de Lucas 3, dizendo: e veio a palavra do Senhor a João no deserto. Quem era João? João era o filho de Zacarias e Isabel. Pronto. Então, a primeira informação que a gente tem é que ele seria sacerdote. Porque é filho de sacerdote, vai ser sacerdote. Mas aí, lá no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, tem uma outra informação. E a outra informação que tem é que Isabel era das filhas de Arão. E para ser sumo sacerdote em Israel, não bastava ser da tribo de Levi. Tinha de ser da tribo de Levi e da família de Arão. Então, se tudo estivesse normal, João Batista seria o sumo sacerdote. Mas como os romanos entraram no templo, o Senhor foi para o deserto e levou o seu sumo sacerdote com ele. Como os sumos sacerdotes não podiam vestir as roupas comuns e não tinham mais veste talar porque os romanos roubaram, o Senhor o fez vestir pele de camelo. Como os sumos sacerdotes não podiam comer, o sumo sacerdote não podia comer da comida comum, tinha de comer dos pães da proposição, da carne ofertada ao Senhor, e não tinha mais, porque os romanos estavam comendo a carne sagrada e o pão sagrado, e o sumo sacerdote não podia comer as comidas comuns, o Senhor foi criativo e disse: meu filho, você vai comer gafanhoto, que isso ninguém come, e mel silvestre. O sumo sacerdote de Deus estava no deserto, porque Deus estava no deserto. E ele disse isso: eu sou a voz do que clama no deserto. Deus mudou de endereço. Ele saiu do templo e foi para o deserto. E nunca mais voltou para o templo. Porque depois ele foi para a casa que o filho dele estava construindo a partir de si mesmo. A igreja. Porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Então foi assim que o Senhor driblou a malignidade do inferno, quando o inferno pensou que tivesse dado a cartada final. Tomamos o templo. Quando o inferno disse, tomamos o templo, o Senhor disse, vou agir do deserto. Porque templo é onde eu estiver. Que foi a lição que ele ensinou pro Jacó, não foi? Quando o Jacó estava lá na escada, vendo o sonho da escada, ele via os anjos subindo e descendo, e não descendo e subindo. E parece que, pela lógica dos símbolos cristãos, o anjo tinha de estar descendo e subindo, porque eles vêm do céu, onde Deus está. Mas eles estavam subindo e descendo. E aí ele descobriu que eles estavam subindo e descendo porque Deus estava do lado dele, dizendo, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão,
Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o seu Deus. E eu estarei com você por onde quer que você for. E eu abençoarei todos os que abençoarem você. E amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. E vou trazer você de volta para as terras do seu pai, que eu prometi para ele. E de ti eu farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aliás, o Jacó nem entendeu direito. Porque ele levantou e disse assim, esta é a casa de Deus, Deus está aqui, eu não sabia. E aí disse, esta é a casa de Deus, como se ele estivesse dormindo no sofá da sala. E o Senhor tivesse chegado para ele, chego para ele e digo, escuta, você invadiu minha casa, isso aqui é meu território, você está dormindo na minha sala. O Senhor não disse, eu estou aqui. O Senhor disse, eu estou contigo. Por onde quer que fores, você é a minha casa. Onde você estiver, eu estarei. Você é a minha casa. Ele não entendeu. Aí ele fez aquela oração absurda, dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoasse, o Senhor... Mas Deus já tinha acabado de dizer, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar todo mundo que abençoar você também. Eu já tinha falado, isso eu já falei. Deus podia ter interrompido a oração. Isso eu já falei. Aí ele disse, se o Senhor me abençoar, e se o Senhor isso, se o Senhor aquilo, o Senhor aquilo outro, eu vou dar todo o dízimo do Senhor quando eu voltar. Que se o Senhor me trouxer de volta, eu virei para cá e eu vou construir um templo a partir dessa coluna que eu erigi aqui, eu vou construir um templo para o Senhor e vou dar todo o dízimo para o Senhor. Ainda bem que Deus não precisava, porque se Deus fosse contar com o dízimo dele só depois dele voltar, para fazer qualquer coisa, não ia fazer nada. E o que é que ele não entendeu? Que Deus não estava morando ali. Deus estava morando nele, do lado dele. Embora ainda não na plenitude como está em nós. E aí, ele não entendeu que o céu era ele. É igual os irmãos que dizem, eu não vejo a hora de ir para o céu. Mas você já está no céu. Porque o céu já está em você. Tudo que eu e você veremos é esse céu se tornar a realidade plena do universo. Se o céu ainda não está em você, então onde você está? Essa é a pergunta. Por isso que é a alegria do Senhor que é a nossa força. É a alegria que brota dentro de nós. E que nos faz passar incólumes por essa vida. Não significa que a gente não é ferido, não significa que a gente não é atingido. Mas que o adversário vai ferir o nosso calcanhar. Mas nós vamos continuar pisando na sua cabeça mesmo. Porque a vitória do cristão não é não sofrer, é não ser derrotado por nenhum sofrimento. Porque o céu está em nós. E nós estamos no céu. Porque o céu é a presença do Senhor. Então, eu não estou esperando ir para o céu. Eu já estou lá. Você também. E eu já estou lá porque ele já está aqui. Tá certo? Como o Senhor disse, o reino já está entre vós. Então por que a gente vive os valores do reino? É porque a gente tem uma utopia como os ideólogos da vida? Ou porque a gente tem uma realidade dentro de nós que diz, o mundo mudou. A história mudou. Há um só rei agora. E o nome dele é Jesus. Então essa é a oração em nome de Jesus. A gente sabe quem é Jesus. Você sabe, eu sei.
nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus. E o Senhor driblou a malignidade do inferno, que foi é um trunfo, imaginem. Eles estão aqui naquela batalha para impedir o Cordeiro. Aí eles tomam o templo. Isso é uma vitória, isso é para fazer festa mesmo. Tomamos o templo. E aí aparece João Batista no deserto dizendo: eu sou a voz daquele que mudou de endereço. Saiu do templo e foi para o deserto. E aí, quando o Senhor Jesus começou a apresentar-se, o sumo sacerdote de Deus disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro da Páscoa. Ele é a libertação da humanidade. O sumo sacerdote falou. Isso é extraordinário. Extraordinário. Então, é a partir dessa realidade que nós oramos. É a partir dessa realidade que nós oramos. E aí, quando a gente entra em oração, a gente entra mesmo. A gente entra mesmo. Porque a gente sabe onde está entrando e sabe em nome de quem. E que o Altíssimo, que habita em luz inacessível, nos receberá. Porque estamos sendo carregados pelo tapete, que é o sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. E falamos em nome dele. Isso é oração. Isso é oração. Aí você está falando com Deus. Isso é extraordinário. Então, temos de aprender a orar pelo Filho. Nós ainda não aprendemos a orar pelo Filho, eu acho. E aí as nossas orações ficam sem graça, porque o sujeito não sabe o que está fazendo. Não é? O camarada diz para ele assim: irmão, eleva-nos à presença de Deus em oração. Ele não sabe o que está fazendo. Aí ele não entra. Ele fica de fora, repetindo palavras que ele sabia. Uma vez eu me lembro de um irmão que nós estávamos num acampamento, e aí um irmão disse assim: vamos orar agora. E aí o irmão começou a oração até de forma diferente. Ao invés de ele começar assim, Pai, tal, ele começou: em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Pai. E aí começou. E aí foi. Aí terminou a oração, e aí uma pessoa disse para ele: eu vi a hora que você entrou. E ele falou assim: como assim? Ele falou: eu vi. A hora que você disse, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na tua presença, eu vi que nós estávamos num templo enorme, lindo, extraordinário, com colunas, que havia um altar fulgurante, e que todos nós não ousávamos levantar a cabeça, mas você estava em pé, conversando em direção daquele altar, e estava sendo ouvido. Isso é oração. Não é só o que nós estamos falando, nós estamos sendo ouvidos. É isso que é extraordinário. Então, quando um cristão diz: eu vou orar, ele sabe o que está fazendo. Ele não vai ter uma catarse qualquer, ou vai passar por um período terapêutico. Ah, quando eu estou em crise eu oro porque é assim. Uns cantam, outros eu oro. Uns cantam e os males espantam, e eu oro e os males espantam.
Não. Quando um cristão diz, eu vou orar, ele sabe o que está dizendo. Quando uma serva do Senhor diz, eu vou orar, ela sabe que não vai só falar, ela vai ser ouvida. Porque este é o segredo. E aí quando você sai da presença do Senhor, você sai tranquilo, dizendo, bom, agora eu vou assistir o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque nós falamos com Ele. E Ele nos ouviu. Agora, as nossas transgressões é que impedem isso. Impedem a gente. Aí, inclusive, quando a gente pensa que a oração é tudo isso, a gente começa a dizer, acho melhor eu não ir, não. Mas está errado. Vai. Porque é na presença do Senhor que o nosso coração é visitado, as nossas dores são sentidas, nossas mazelas são curadas, nossas enfermidades são saradas e o nosso pecado é perdoado. Vai. Porque é lá que Ele nos abraça e diz como o pai do filho pródigo, meu filho, minha filha, vai lá, porque lá está a nossa cura, lá está o nosso perdão e lá está a nossa vitória. Lá a gente aprende a se ver a partir dos olhos de Deus. E a gente aprende a gostar de ser o que os olhos de Deus querem ver. Isso é oração. Por isso que o Paulo dizia, orai sem cessar. Orem. Esse é o privilégio de vocês. Vocês podem entrar a qualquer momento na presença de Deus, na presença do Pai, em nome de Jesus. Orem. Não percam essa oportunidade. Não joga fora isso. Como nós jogamos fora. E essa oração é que move a história. Porque a coisa mais impressionante na oração é que a gente, de tanto orar, aprende. A gente começa a aprender a orar aquilo que a gente sabe que Deus quer ouvir. A gente começa a aprender quais são os interesses de Deus. O que Ele quer fazer nesse lugar marcado pela angústia e pela dor e pela rebelião. Porque eu e você não podemos nos esquecer. Nós não estamos falando com um Deus sentado num trono indefectível, cobrando uma posição absurda. Não. Nós estamos falando com um ser que abandonou o seu trono, esvaziou-se e veio nos buscar. Ele não precisava. Ninguém que tem poder precisa. E quem tem todo o poder, é aí que não precisa mesmo. Mas diz o cântico do Novo Testamento: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação o fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma de servo. E humilhou-se. E foi achado em figura humana. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós não estamos falando com Deus insensível. Não estamos falando com o Deus dos gregos. Não estamos falando com o Deus implacável do Islã. Nós estamos falando com o Deus que se revelou em Cristo Jesus. Aquele que disse
Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou exatamente como o Pai. Eu falo o que Ele fala. Eu ajo do jeito que Ele age. Eu estendo a mão do jeito que Ele estende. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando a gente vai orar, é esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que nós vamos falar, que se dignou a abandonar a sua glória, que se dignou a esvaziar-se para vir nos buscar. Então, a oração pelo Pai, Pai, santificado seja o teu nome. Se a gente aprendesse a orar só isso, com tudo que isso implica, nós já teríamos andado muito. A dizer, Pai, Pai nosso. Porque essa é uma oração que só dá para fazer da igreja. Eu sei que há hoje uma revolta contra a igreja em tudo quanto é lugar. Mas essa revolta não é contra a igreja, é contra as instituições e contra os maus pastores. Não confunda uma coisa com a outra. Não confunda uma coisa com a outra. A igreja é a casa de Deus. Não há nenhum problema com a igreja. Há problema com os que tentam usurpar a igreja. Há problemas com os que tentam usar da autoridade do Cordeiro para os seus próprios benefícios. Mas isso não é a igreja. Não confunda essas coisas, porque senão você vai transferir a sua indignação em relação ao que as instituições têm feito ou não feito, e o que os maus pastores têm feito ou não feito, para a igreja. A igreja é o ajuntamento daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai, daqueles que saíram da rebelião e vieram de joelhos de volta para a submissão, ao estado de submissão ao Deus Todo-Poderoso, que reconheceram o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e que sabem que a sua vontade é a única coisa boa, perfeita e agradável no universo. Que é nele que está todo o prazer, nele que está toda a alegria, nele que está toda a bondade, nele está toda a perfeição. Que quando a gente olha para ele, a gente explode em louvor, porque louvor a Deus não é uma obrigação, é uma reação. Não tem ninguém que tenha visto a Deus e que não caiu de joelhos e disse, Deus meu e Senhor meu, bendito seja o teu nome por toda a eternidade. Todo o universo está repleto da tua glória. Todo o universo está repleto da tua graça. Não há lugar para onde a gente olha que a gente não vê o teu amor. Isso é a igreja. É o ajuntamento dessa gente. Não confunda uma coisa com a outra. Algumas pessoas que, indignadas com a barbárie, deixam de se reunir com irmãos, deixam de ajuntar-se para celebrar a ceia do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Não perca a oportunidade de ajuntar irmãos para celebrarem juntos a ceia do Senhor e para celebrarem o pacto que Ele tem conosco e nós com Ele. Para dizer da nossa submissão e da nossa profunda gratidão. Não só porque Ele nos tirou do inferno, mas porque Ele tirou o inferno de nós e colocou o seu Espírito. E agora nós não só estamos no céu, como o céu está em nós. E mais, nós podemos ser agentes desse reino por onde quer que a gente passe.
E aí, por onde quer que a gente passe, vai haver mais justiça, vai haver mais verdade, vai haver mais liberdade, vai haver mais comunhão e mais solidariedade, porque os agentes do reino de Deus estão passando por aqui. Isso é a igreja. Isso é a fé cristã. Bom, nós estamos na hora do almoço, e então nós vamos aí almoçar. Bom apetite, Deus abençoe. E à tarde a gente continua, se Deus quiser. Se não quiser, a gente está na glória também, já vai saber tudo, não vai precisar.